Olá! A gente está diante de uma condenação histórica que, sem dúvida, mexe com todo o cenário político do Brasil e as perguntas aparecem na hora. Hoje, vamos decifrar o que significa essa sentença do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que a pena representa na prática, quando ela pode começar a ser cumprida e, claro, quais são os próximos passos desse processo que já tem repercussão no mundo todo. Vamos direto ao ponto. A pena se resume a esse número aí: 27 anos e 3 meses de prisão. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. É uma pena de um peso enorme e com consequências gigantescas. Para a gente entender o que isso realmente significa, vamos mergulhar nos detalhes. A primeira dúvida que surge é inevitável. Que tipo de pena é essa exatamente? A decisão do STF foi pelo chamado regime inicial fechado. Mas o que essa expressão no mundo jurídico quer dizer no dia a dia? Então, o regime fechado é basicamente o nível mais rigoroso que a nossa lei penal prevê, e ele é aplicado para penas mais longas, acima de 8 anos. A rotina costuma ser de trabalho dentro da prisão durante o dia e, à noite, isolamento na cela. Toda a comunicação, visitas, tudo é monitorado de forma bem estrita. Ok, mas aí vem a grande questão, né? Se a condenação já saiu, por que o ex-presidente não começa a cumprir a pena imediatamente? A resposta é que o processo judicial tem várias etapas e todas elas precisam ser cumpridas à risca. E a chave para entender isso está numa expressão jurídica: trânsito em julgado. De forma bem simples, isso significa que a pena só pode ser executada quando não cabe mais nenhum recurso. A decisão precisa ser 100% final. Ah, e um detalhe importante: Bolsonaro já está em prisão domiciliar desde agosto, mas, atenção, é por um processo completamente diferente deste. Bom, esse caminho até a decisão final segue um cronograma bem preciso. Primeiro, o tribunal publica o tal do acórdão, que é o documento que oficializa tudo. A partir daí, a defesa tem um prazo bem curto de 5 dias para apresentar um último tipo de recurso, que serve mais para esclarecer pontos da sentença. Só depois que esses recursos forem julgados é que a pena pode começar a ser cumprida. A previsão é que isso aconteça lá para o fim do ano, talvez novembro ou dezembro. Outra dúvida enorme, claro, é sobre o local. Definir onde a pena vai ser cumprida é um ponto super importante. E a defesa já trabalha com 4 cenários principais. As opções que estão na mesa são bem diferentes umas das outras. Poderia ser uma cela especial na Papuda, uma sala na sede da Polícia Federal em Brasília ou até mesmo um quartel do Exército, que é um direito dele por ser militar da reserva. Mas o grande foco da defesa, o que eles realmente querem, é conseguir a prisão domiciliar, usando como argumento a idade, acima de 70 anos, e questões de saúde. E aqui o contraste é total, né? De um lado, a realidade de uma penitenciária de segurança máxima, com isolamento e todos os protocolos rígidos. Do outro, a possibilidade de cumprir a pena em casa. Um cenário que, aliás, já tem um precedente: o caso do ex-presidente Fernando Collor, que conseguiu esse benefício justamente por motivos de saúde. Bom, a gente já entendeu os detalhes da pena, os possíveis locais. Mas vamos dar um passo atrás. Afinal, por que ele foi condenado? Quais foram exatamente os crimes que levaram a essa sentença que já entrou para a história? A condenação veio da primeira turma do STF por um placar de 4-1 e foi baseada em 5 acusações principais, todas elas ligadas à tentativa de se manter no poder depois da derrota nas eleições de 2022. Os crimes são pesados, vão de organização criminosa até golpe de Estado. E é esse ponto que faz esse julgamento ser um verdadeiro marco. É a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente da República é condenado pelo crime de golpe de Estado. Isso cria um precedente que, sem dúvida, redefine os limites da nossa democracia. Como era de se esperar, os efeitos de uma decisão desse tamanho vão muito além dos tribunais. As consequências políticas aqui no Brasil são imediatas e as reações no cenário internacional foram bem fortes. Politicamente, a consequência mais direta de todas é a inelegibilidade. Pela lei da ficha limpa, ele não pode se candidatar a nenhum cargo até 8 anos depois de ter cumprido toda a pena. E vale lembrar que ele já estava inelegível até 2030 por uma outra condenação na Justiça Eleitoral. A reação lá fora foi imediata. Nos Estados Unidos, o senador Marco Rubio veio a público e classificou o processo como uma caça às bruxas. E ainda disse que haveria uma resposta à altura. Isso, claro, elevou a tensão diplomática na hora. E a resposta do Brasil veio rápido e de forma bem firme. O Itamaraty soltou uma nota dizendo que ameaças não intimidam as instituições brasileiras e que o judiciário agiu com total independência, como manda a Constituição. Foi um recado bem claro de soberania na decisão.
Então, no fim das contas, o cenário é este. Temos um veredito histórico, mas uma pena que ainda depende de recursos para começar a ser cumprida. Temos um ex-presidente condenado e um país politicamente dividido acompanhando cada passo. Diante disso tudo, a questão que fica no ar é: qual vai ser o impacto real dessa decisão para o futuro da democracia no Brasil?